Cara a cara aí de Palmeiras e Botafogo, jogo de amanhã, jogaço, né, rapaz? Caramba, esse jogo A aí. gente tá igual o Chaves pra Capu. Rapaz, vamos lá, o Everton, o John, vamos lá, vamos acelerar, vamos lá, Garoni. Cara, John pra mim é um goleiraço. E o momento do John, inclusive, é superior ao do Everton. Pra mim é John. Papa. John, sem sombra de dúvida. Bandeira. 2 goleiraços. Dito isto, John. Tá bom. O Everton é muito bom, né? Muito o bom. Everton é muito bom. O momento é do John, né? John. Dito isso, John. Calma, eu vou guardar essa carta lá pra frente. John, vamos lá, vamos em frente então. Marcos Rocha ou Vitinho? Vai, Bandeira. Hoje o Vitinho. O Marcos Rocha, ele não tem nem titular ainda. Não é se é o Marcos titular, Rocha ou o nem Giai. sabe. Então, Vitinho consolidado na lateral do Botafogo. Garoni. Se fosse o Giai, que não jogou bem nos últimos jogos, mas vinha jogando bem, teria uma briga maior. Mas Vitinho, Marcos Rocha e Vitinho. Também acho, fecha com Vitinho. Papa. 2-0 Botafogo. 2-0. Raiz avisou aqui que é Vitinho também, tá? A Raíza tá votando no programa. Gostou, né? Tu gostou da brincadeira? É bom. Vamos lá. Papa meteu essa, né? Achou que ninguém ia falar nada, né, cara? Ó, a Raiz tá votando aqui. Ele puxou do nada, né, cara? Gustavo Gomes ou Jair, Garoni? É Gustavo Gomes. Com todo respeito ao Jair, tá começando, mas ainda tem algumas oscilações, alguns erros até bobos ali. Gustavo Gomes. É isso, Papa? É isso aí. 2-1 Botafogo. Eu também acho que é o Gomes. O Bandeira discorda? Não. Gustavo Gomes na experiência. O Jair muito bom, crescendo, mas na experiência, Gustavo Gomes. Que enfrentou o Brasil outro dia, né? Pelo Paraguai. Então deu Gustavo Gomes. Fux, né? Bruno Fux e Alexander Barbosa. Alexander é um jogador polêmico, né? Esquentado em excesso, né? Acho que foi no jogo contra o PSG. Ele protagonizou um lance que era um quase pênalti ali no início. Ficou um negócio polêmico. Foi quase pênalti, era para quase expulsão. Foi com o Atlético de Madrid. Na verdade foi um carrinho. Não foi no que PSG, a bola foi não, subindo. Foi não, contra o Atlético de Madrid. Teve uma bola do Kvaratskhelia que... No PSG, não sei né? se foi No início. Eu acho que foi até o Jair. Não foi o Barbosa, não. Em cima da linha ou não. Acho que foi o Jair. Bom, mas vamos lá. Fux ou... Vou comer primeiro com você, o Barbosa. O Barbosa pode ser polêmico, mas ele é excelente zagueiro e faz uma Copa do Mundo acima da média. O Barbosa, Alexandre Barbosa. Só acho ele nervoso demais. Ele às vezes coloca assim muito risco e dá uma chance do juiz expulsar ele e tal. Verdade. Já aconteceu, né? Inclusive aqui no Brasil. Fala, Garoni. Pra mim é o Barbosa também. O Bruno Fux nem é titular, né? O Murilo acha um zagueiraço, tá fora. Acho que é um desfalque importante pro Palmeiras, inclusive. Mas eu gosto muito do Barbosa. Uma dupla de zaga, Gustavo Gomes e Alexander Barbosa. É ruim de encarar. É ruim de encarar. Eu não entro numa, não. É embaçado. É isso mesmo? É Barbosa ou Papa? Barbosa! Barbosa. Eu vou de Barbosa também. Vamos lá, tá 3-1 Botafogo, é isso? Tá 3-1 Botafogo. Goleada, hein? Alex Telles ou Piquerez? Vai, o Garoni. Telles. Eu gosto muito do Alex Telles. Acho que tem... O Piquerez é muito bom lateral também. Até acho um duelo bem equilibrado, assim. Mas gosto muito do Alex Telles. Bate muito bem na bola. O Piquerez também chuta bem de média distância, mas Alex Telles, até pela experiência. Papa. Piquerez. Eu prefiro Piquerez. Bandeira. Eu prefiro o Telles, só que vai ter um detalhe aí, eu vou votar no Piquerez por isso. O Telles não tá conseguindo terminar os jogos. Ele tá fazendo 60 minutos, 65 minutos, tanto que entra o Cuiabano. Então, por isso, como é muito equilibrado, eu gosto muito do Telles, eu vou votar no Piquerez. Eu também acho equilibrado, mas também prefiro o Piquerez. Eu prefiro o Piquerez. Deu Piquerez, então, nessa aí. Bom, Alex Telles, né? Muito o Piquerez bom. é muito bom também. Aníbal Moreno, é isso, né? E Marlon Freitas, é isso? Vamos lá, Garoni. Cara, acho que o Aníbal Moreno bate mais até com o estilo do Gregory, né? Mas como não vai ter o Gregory, acaba entrando aí o Marlon Freitas. Eu gosto muito mais da bola do Marlon Freitas. Ajuda na marcação, ajuda na construção. Cara, fundamental para esse time do Botafogo, Marlon Freitas. Eu também vou de Marlon Freitas, Papa. Marlon Freitas, o homem dos passes longos, assistências de longa distância. Marlon Freitas. E é moleque de xerém, né, irmão? Tem tem DNA, É um tem dos pedigree. melhores jogadores, é um dos melhores jogadores do Botafogo. É bom, vamos lá. Ô, Bandeira. O Aníbal fez 2 bons jogos, muito bons por sinal, pelo Palmeiras, mas o Marlon Freitas vem muito bem há muito tempo. E ele é importante na construção do Botafogo, Marlon Freitas. Então, Marlon Freitas, vamos em frente, vamos embora, segue. 4-2, hein? Richard Rios ou Alan? O do Botafogo é Alan, o do Flamengo é Alan. Vai, Bandeira.
pela carreira, seria o Alan. O Alan joga muita bola, jogou muito futebol, tá bem na Copa do Mundo, mas tá bem na estrutura com 3 volantes, mais pelo lado direito. Não sei como vai ser se jogar com 2 volantes, né? Ele e o Marlon Freitas. Richard Rios, jogador de seleção, muito bom também. Eu vou no detalhe pelo Richard Rios. Eu também vou no Richard Rios, gosto muito. Acho. Alan é bom jogador, mas o Rios é diferenciado. Richard Rios, pela passagem pelo Flamengo, pegou ali o melzinho do Flamengo. Futsal. Fala, Garoni. Alan é cria de São Januário, né? Tem esse diferencial. E, cara, o Alan tem me surpreendido na Copa do Mundo, tá? Bem. O Alan não chegou tão bem assim no Botafogo e tem crescido nessa temporada. Entrou muito bem no time. Gosto muito do Alan, muito bom jogador. Mas o Richard Rios talvez seja um dos melhores meias da Copa do Mundo até aqui. Baita de um jogador, um dos melhores jogadores do Palmeiras. É o cara que pode ser ponto de desequilíbrio pro lado do Palmeiras. Eu vou de Richard Rios. Legal, vamos em frente. Deu Richard Rios aí. Maurício ou Savarino, Papa? Savarino, pô. Savarino é um dos principais jogadores do Botafogo. Maurício fez um golaço, né, no jogo contra o Inter Miami. Mas eu também voto. Para fazer o que o Savarino. Savarino é o carregador de piano do Botafogo. Eu também voto no Savarino. Garoni? Cara, acho que o Savarino nem tá na melhor forma dele pelo Botafogo, assim. Já tiveram momentos melhores até do Savarino e o Maurício tá bem no Palmeiras, é um cara mais decisivo, assim. Mas ainda assim, no Paro Ímpar, se for pra escolher alguém pro meu time, eu vou de Savarino. Eu também. Bandeira? Maurício tá realmente muito bem, mas o Botafogo precisava ganhar na última rodada com 1 a menos na fase de grupos da Libertadores. Savarino, assistência pro Igor Jesus. O Botafogo jogou contra o PSG. Savarino, assistência pro Igor Jesus. É muito decisivo. Savarino. Legal, deu Savarino aí também. Vamos em frente. Avança. Seu cara a cara aqui de Palmeiras e Botafogo, se você não largou seu like ainda, não se inscreveu, tá errado, né, cara? Dá essa moral aqui pra gente. Olha aqui, Estevão e Arthur. Estevão ou Arthur. Isso é poupa-tempo, gente? Poupa-tempo, né? Embora o Estevão não esteja tão bem, né? Não tenha feito, inclusive, um bom jogo contra o Inter. Pelo momento do Estevão não é poupa-tempo. Não, mas eu voto no Estevão mesmo assim. O Arthur tá crescendo, Botafogo tá crescendo, mas o Estevão ainda assim é melhor. Eu também acho. Garoni? Cara, Estevão é um jogadoraço, assim. Mas a Copa, se você olhar só para a Copa do Mundo, eu acho até a Copa do Mundo do Arthur melhor do que a do Estevão, assim. Eu gosto muito, eu acompanhei o Arthur desde a época do Londrina, jogando Série B, emprestado pelo Palmeiras, gosto muito, era Arthur Vitor. Né, antes do Bragantino, né? Antes do Bahia. Muito antes. Antes do próprio Palmeiras, ele tinha feito 1 ou 2 jogos pelo Palmeiras, foi emprestado pelo Londrina, acabou com a Série B pelo Londrina naquele ano. Mas eu vou de Estevão porque é um jogador diferenciado. Fala, Bandeira. Eu gosto muito do Arthur também, tá crescendo, a Copa do Mundo é muito boa, mas o Estevão é muito diferente. Tem essa questão dele não decidir grandes jogos, mais à frente, que não seja amanhã, ele pode decidir, mas ele é diferente, o garoto é diferente. É um craque, E já avisei aqui, se o Palmeiras cair aqui nas oitavas de final, ele já joga pelo Chelsea contra o Botafogo nas quartas, amigo. Já tem revanche na sexta-feira. Vai direto lá pro Chelsea jogar. Parece de novo, lá já entra no cara a cara semana que vem aqui, amigo. Aí eu voto no Arthur, porque eliminou ele no jogo anterior. Então deu Estevão aí nessa. Vamos lá, vamos em frente. Quem mais? Facundo Torres ou Cuiabano, Garoni? Cara, porque assim, o Facundo Torres é uma incógnita, assim, eu não vi grandes jogos do Facundo Torres até agora, assim, é muito mais nome do que, tipo, uma expectativa do que vai se tornar o Facundo Torres com a camisa do Palmeiras. Inclusive o Palmeiras sentiu muita falta ofensiva de alguns jogadores para decidir, enquanto que o Maurício ficou fora, faltou, enfim, Paulinho depois entrou para resolver. Cara, eu vou de Cuiabano, cara, de verdade, assim, acho que Cuiabano pode ajudar muito o Botafogo. Bandeira. Facundo Torres ainda não aconteceu, como dizem, no Palmeiras, e o Cuiabano, mesmo como um meia-ponta, foi fundamental em jogos importantes para o Botafogo recentemente. Vou de Cuiabano. Eu vou de Facundo Torres, e a Raíza tá dizendo que vota no Facundo Torres também, vai. Isso, aí, você vai decidir aí, Papo. Ô, Papo, ela não te mandou mensagem antes, não? Eu vou decidir pelo justo, que é o Cuiabano. Cuiabano tá jogando muita bola. Ele tá bonzinho hoje, o Papo, né, rapaz? Gostei. É que ele tá querendo apoio pra domingo. Ele tá querendo a nossa torcida. Ele tá querendo. Aí fica bonzinho. Muito bem, aí tu vê ela no Instagram lá dele, lá... Experimenta o Flamengo ganhar, o Botafogo perder, tu vai ver só. Nossa, vai esculachar todo mundo. Quero nem ver. Valeu. Então deu Cuiabano. Vamos em frente, vai. Vitor Roque ou Igor Jesus? Vai, ô Garoni.
Eu falo, aí pra mim é poupa tempo, né? Assim, o Igor Jesus no momento do Igor Jesus, e, assim, os últimos, não só o momento, né? Os últimos 2 anos, talvez, do Igor Jesus, comparativo com o Vitor Roque, não dá pra comparar. Igor Jesus. O Vitor Roque, quando pintou lá no Atlético Paranaense, falei, pô, o moleque é fenômeno, né? Mas ele caiu muito e voltou e continua ainda devendo. Fala, Bandeira. Então, eu acredito que ele possa crescer novamente, que ele é muito novo ainda, o Vitor Roque. Tem muito futebol para apresentar, mas o Igor Jesus joga muito. Tá encantando os europeus, tá encantando. Tem clube até de olho nele, mas já tá vendido pro Nottingham Forest. Igor Jesus. Igor Jesus também para mim. Papa. O Igor Jesus merecia um forte na Inglaterra ou na Europa. Eu vou falar para vocês, com o futebol que a gente está vendo dos brasileiros diante dos europeus, qualquer um desses clubezinhos aí que estão contratando esses caras, Udinese querendo Rossi, esses clubes aí, porra, são inferiores aos nossos. Inferiores aos nossos. Muito. Ele está indo para um clube muito menor do que o Botafogo hoje. Esses jogadores estão saindo de clubes gigantes do Brasil. Desculpa, por mais que o Botafogo tenha passado maus momentos recentemente e tal, hoje nós podemos dizer que Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense também, vivem um momento de gigantes, né? E que jogam de igual para igual com as principais forças da Europa. E ver esses caras saindo daqui, me desculpa ter que falar sobre isso, mas é porque me um cara saindo daqui para ir para o Nottingham Forest. Cara, eu acho ridículo, mas tudo bem, vamos lá. Igor Jesus é 1000 vezes melhor do que o Vitor Roque. O Vitor Roque, para mim, foi uma... como é que eu posso dizer? Foi super valorizado. Foi sempre super valorizado. Achei sempre um absurdo que foi pago de valores pelo Vitor Roque. O Vitor Roque, para mim, é um jogador super valorizado. Da mesma forma que eu elogiei o Richard Rios, elogiei o Estevão, elogiei vários outros jogadores aqui, para mim, Vitor Roque é um bagre super valorizado. Legal. E treinador, tem aí? Bota aí na tela. Avança aí para nós aí. Renato Paiva pelo Botafogo, Abel Ferreira pelo Palmeiras. Eu vou votar primeiro aqui. Renato Paiva acertou o Botafogo, tá? A gente tem que eu pelo menos reconheço que ele acertou o Botafogo. O time engrenou já no fim do Brasileiro, antes de começar o Mundial, né? Fim, eu digo assim, a parte final ali antes da viagem, a coisa já tinha encaixado. Eu ainda voto no Abel Ferreira pelo conjunto da obra, pelo histórico, né, pelos anos todos que ele está no Palmeiras, mas o Renato Paiva, para mim, já dá para dizer que ele está fazendo um bom trabalho no Botafogo. Garoni. Sem dúvida alguma. E eu acompanhei muito o trabalho do Renato Paiva no Bahia e foi muito mal no Bahia. Então, assim, me surpreende esse trabalho sólido que o Renato Paiva tem começado a construir no Botafogo. Mas o Abel Ferreira são anos, né, de Palmeiras muito sólido, né? Não é uma casualidade. O Palmeiras é o que é muito pela mão do Abel Ferreira. Porque você vê que individualmente a gente fez um cara a cara aqui que está dando Botafogo com até uma sobra, né? Então passa muito da competitividade do time pelo Abel e para mim é Abel Ferreira. Papa. Abel Ferreira ainda é o técnico mais forte do futebol brasileiro. Ainda posso não gostar das entrevistas coletivas dele, da marra dele, da forma que ele chuta e empurra cameraman no campo. Posso não gostar das atitudes do Abel, mas ele é uma realidade. A gente não pode nunca pegar e acordar que ele não seja uma realidade. Ele hoje é um cara que, podemos dizer assim, tira leite de pedra, né? Porque o time do Palmeiras, mesmo quando não está rendendo, ele consegue fazer o time funcionar e, de alguma forma, criar dificuldades para outras equipes que estão em momentos melhores. Então, mesmo que o Flamengo do Felipe tenha ganho deles lá dentro da casa deles, eu ainda acho que o Abel Ferreira, neste momento, o Felipe Luiz pode passar, o Renato Paiva pode passar, mas nesse momento, a realidade do futebol brasileiro e da Copa do Mundo de Clubes aí, se for fazer esse embate aí entre Abel Ferreira e o Renato Paiva, vai dar Abel Ferreira. Bandeira. Tem que se exaltar o que vem fazendo o Renato Paiva no Botafogo em tão pouco tempo, com o time em mudança, ele encontrando soluções para jogos extremamente difíceis a ponto de vencer a melhor equipe do mundo. Só isso, o Botafogo pegou o melhor time do mundo e venceu por 1-0 com estratégia, não foi de qualquer jeito. Mas o Abel tem um trabalho longevo e vencedor no Palmeiras, então, por enquanto, Abel Ferreira. Deu Abel, então. Vamos ver como é que ficou a seleção aí, então, entre Palmeiras e Botafogo. A seleção placar, eleita por nós aqui: John, Vitinho, Gustavo Gomes, Alexander Barbosa e Piquerez. Marlon Freitas, Richard Rios, Savarino, Estevão, Cuiabano, Igor Jesus e técnico Abel Ferreira. Deu quantos do Botafogo aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do Botafogo, 4 do Palmeiras, mais o treinador do Palmeiras. Então, 7-5, né? Se você considerar
o treinador do Palmeiras, mas no time foi uma vantagem bastante considerável, 7-4 pro Botafogo. É isso.